Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Você que está em casa, abre a sua palavra em Lucas capítulo 5. A partir do versículo 17, Deus me trouxe uma mensagem. Eu confesso que ainda não sei tanto que Deus quer falar com você aqui nessa tarde, mas comigo Ele já falou muito. Lucas capítulo 5, versículo 17 adiante. Você que está em casa, eu já te vi, você não está pegando a sua Bíblia. Deus está vendo você agora, no seu sofá. Pega a sua Bíblia no nome de Jesus e abre ela. Versículo 17. A Bíblia vai dizer assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. Ele estava fazendo o quê? Ensinando. E estava ali assentado tanto fariseus quanto doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e também da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Meu Deus. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar por cima até chegar a Jesus, e não achando por onde pudessem levá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o deixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar ou questionar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, não só de perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E o versículo 26 para encerrar. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. O tema que eu quero ministrar sobre a sua vida, espero que edifique um pouco a sua vida, em nome de Jesus, é desfazendo o ciclo de paralisação na minha vida e na sua. Desfazendo o ciclo de paralisação. Esse texto é muito interessante, que Jesus estava em um certo lugar, e havia um homem com uma deficiência raríssima, hoje não tanto mais, mas um homem paralítico é um homem que tem o poder de mover talvez apenas a sua cabeça, em alguns casos nem isso. Todo o seu corpo era imóvel, ele estava totalmente paralisado, não podia se movimentar e não podia fazer muitas coisas. Agora, o mais interessante é que quando a gente começa lendo esse texto, antes desse homem chegar até a presença de Jesus, ele estava em um lugar específico. No versículo 17 vai dizer assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava Jesus ensinando, e estava ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo das aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. O que Jesus fazia? Jesus ensinava. A primeira coisa que eu aprendo aqui: ensino e conhecimento é muito mais importante do que mover. Sabe por quê? O mover uma hora passa, mas tudo que você aprende nessa vida que vem da pessoa de Jesus permanece para sempre. Sabe uma coisa, querido, que eu me pego às vezes pensando? Eu fico pensando assim, cara, talvez se eu não tivesse conhecido tanto a Bíblia, eu estaria hoje perdido nesse mundo. Sabe o que eu aprendo? Que quanto mais você conhece sobre Deus e sobre a pessoa de Jesus, mais preso em Jesus você fica. Por quê? Porque as palavras de Deus são como cordas na minha vida e na sua. Quanto mais a Bíblia e a verdade você conhece, mais preso nessa verdade você fica. Tem uns que tentam desviar, mas por conhecer tanto a verdade não consegue. E quando afasta um pouquinho, é um desviado que não sabe fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Porque ainda está preso à palavra de Deus. Eu me lembro
que quando eu me afastei da presença de Deus, ainda quando eu cometia certos pecados que para mim agora já eram liberados, porque eu não estava mais preso aos rudimentos da igreja, aos ensinos da igreja, e no meio dos lugares sempre vinha uma coisa ou outra me lembrando o que eu estava fazendo. E é interessante como que esses pensamentos, em cima de tudo aquilo que você conhece, a verdade tem um poder de consolidar você na sua trajetória. Mas o interessante é que Jesus estava aqui agora ensinando tanto para fariseus e para escribas. Os fariseus e os escribas eles faziam parte de uma seita religiosa, e eles prezavam muito pelo conhecimento. E os escribas eram aqueles que tinham poder de captação, de observação. Sabe o que o escriba fazia? Ele observava tudo e escrevia. Ele ficava o tempo todo registrando, ele ficava anotando. E agora Jesus chega em um certo lugar, e ele se apresenta no meio tanto dos fariseus e também dos escribas, e ele começa a ensinar essas pessoas. Eu aprendo nesse versículo que se você tem conteúdos, as pessoas vão ter que parar para te ouvir. A Bíblia não afirma que Jesus passou por uma escola teológica. A Bíblia não afirma que Jesus tinha formação acadêmica naquela época, mas Jesus tinha conteúdo. E aonde Jesus chegava, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha para falar. E às vezes ele chegava quieto, em silêncio, e os mestres do conhecimento estavam conversando vários assuntos, e Jesus liberava uma informação, e aquilo era o suficiente para atrair os olhos das pessoas para eles. Sabe o que te faz um crente relevante nos dias de hoje? Repete comigo: conteúdo. Que tipo de conteúdo você tem para oferecer? Sabe por que a nossa igreja não está cheia até hoje? Porque nós somos uma igreja que ainda não tem tanto conteúdo. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para a vida de Jesus, aonde Jesus passava, haviam pessoas querendo conhecer qual era a informação que ele estava passando. E se nós como igreja nos tornarmos igreja de conteúdo, aonde nós passarmos, nós faremos conexões com as informações que nós carregamos. Eu escuto um cara chamado Pablo Marçal, e ouvindo ele em uma das suas palestras, é interessante, ele estava conversando com o Alfredo, um grande empreendedor, um cara muito rico, e no meio do gatilho, esse cara entrou com uma informação espiritual, porque eu conheço a Bíblia, eu li pouco a Bíblia, mas eu conheço a Bíblia. E quando ele liberou um gatilho, eu parei no vídeo, me chamou a atenção. Eu falei: cara, que negócio louco. Ele virou para esse Alfredo e falou assim: cara, você parece com um rapaz que eu conheço de um livro chamado Apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando assim, cara, ele pegou o gatilho. E o Alfredo com o foninho lá, ouvindo. Eu olhei para aquele cara e falei: não está entendendo nada. E eu cá do outro lado pensando assim: uau, ele tem conteúdo. Ele está falando de empreendedorismo e ao mesmo tempo está usando do canal da liberdade que ele teve para liberar a pessoa de Jesus. E aquele Alfredo começou a ouvir, era uma live, e ele começou a falar do tal do apóstolo Paulo. Sabe o que apóstolo Paulo fazia, Alfredo? Ele andava dessa forma, ele era um homem assim, tinha autoridade. No momento ele falou de religião. Quando ele foi acabar de ministrar, ele virou para o Alfredo e falou assim: cara, a live vai acabar. E esse Alfredo começou a chorar na live, e a live estava acabando. Foi uma coisa tão doida que eu comecei a olhar para aquilo. Eu falei: olha, uma live de 1 hora, nos últimos 5 minutos ele falou desse cara. Quando acabou a live, o que aconteceu? O cara voltou, e a mesma quantidade de pessoas que estavam na live voltou. Sabe o que eu entendo? Ali naquele momento, aquele rapaz com conteúdo não só tocou a vida de quem estava na live com ele, como também quem estava observando. Sabe o que aconteceu? Assim que ele abriu a próxima live, 100, 2.000, 6.000 pessoas chegou na live de uma vez. Por quê? Quando tem conteúdo, todo mundo fica curioso para saber. Escuta uma coisa que eu vou te falar: você vai tocar a vida de algumas pessoas porque você tem conteúdo e elas querem ouvir o que você carrega. E alguns curiosos vão chegar perto para saber o que está acontecendo. E no meio dessa movimentação, eles serão tocados por Deus também. Por quê? Conteúdo gera atração, querido. Agora eu te pergunto: Jesus não tinha formação, e aqueles mestres queriam ouvir o seu argumento. Escuta uma coisa: você se torna uma influência positiva nos meios que você está, quando você carrega conteúdo. Eu quero te perguntar, querido,
Se você tivesse a oportunidade para se mover com um poder de convencimento, qual tipo de conteúdo você apresentaria? Qual tipo de informação você traria? Por isso que eu tenho preguiça de gente que se move em profético, que se move em unção, em poder de Deus, mas quando você vai conversar com essa pessoa, é um saco vazio. E de acordo com as teorias dessa terra, saco vazio não para em pé. Qual foi a última vez que você leu algo na Bíblia que marcou a sua vida e que automaticamente marcou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você usou do conteúdo que você tem? Não, talvez o culto hoje não vai fazer você chorar, querido, mas dá preguiça de crente que chora em mover, mas não tem conteúdo. E sabe o que acontece com quem não tem conteúdo? É saco vazio. Pode levantar agora, mas daqui a pouco cai. Sabe o que acontece com o saco vazio? Ele é tocado por Deus nos moveres, ele é até usado por Deus para liberar mover de Deus no ambiente, mas daqui a pouco está voltando às suas origens. E sabe o que acontece? Por falta de conteúdo se torna um mau testemunho. Aí o que acontece? Desqualifica a autoridade que você tem no nome de Jesus. O nome de Jesus não perde a autoridade, mas o seu nome perde. E aí nós perdemos, sabe o que também? Os acessos. Uma coisa que eu quero falar para você sobre acesso, presta atenção. Se você se tornar um mau testemunho, você se torna uma pessoa com poucos acessos. E se a Bíblia fala que você é casa de Deus, e você é um meio em que Jesus toca a terra, ou seja, Ele passa por você para tocar a terra. Se você não tem conteúdo, você não tem acesso, e as pessoas não vão ouvir o que Jesus tem para falar para elas. Jesus, ele tinha conteúdo. Jesus, querido, não perdia uma oportunidade para influenciar e mostrar o que ele carregava. Agora, o que mais me chama a atenção é o final do versículo que diz: e o poder do Senhor estava ali para quê? Para curar. Havia uma multidão de pessoas, e haviam ali agora os doutores da lei, os fariseus, aqueles que entendiam todos os manuscritos, talvez entendidos do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam todas as coisas, e eles estavam ali, mas havia um diferencial. Jesus não só ensinava, como também a Bíblia não narra que ele tinha um título visual, que era apresentado às pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou formado nesse assunto, por isso eu vou falar para vocês. Jesus não agia assim, mas a Bíblia fala no final do versículo: e o poder do Senhor estava ali para os curar. O seu conteúdo é só um canal do fluir do poder de Deus na vida das pessoas, querido. Enquanto aqueles escribas estavam avaliando a letra, a informação, o argumento admirável de Jesus, ele estava esperando só uma oportunidade. Sabe por quê? Enquanto Jesus argumentava o seu entendimento e a sua sabedoria, havia poder para confirmar tudo que ele estava falando. O que você mais vai ver nessa terra hoje são pessoas que conhecem de tudo. Tem gente aqui que pode ser médico, que pode ser um monte de coisa, por tudo que conhece. É interessante, a gente chega na mãe e fala: ah, mãe, estou com dor de barriga, toma bol que cura. Parece que formou em enfermagem, sabe tudo. Mas no final de tudo não tem poder. Do que adianta alguém vir aqui, pegar esse microfone e começar a contar: ai, porque Deus fez isso na minha vida, na minha família, e no final não acontece nada. É informação. Informação entra e sai. O poder de absorção é muito pequeno. Mas o que era o diferencial na vida de Jesus? Ele chegava, falava, e logo daqui a pouco levantava a mão, e acontecia. Escuta uma coisa: todas as vezes que o poder de Deus confirmar as suas palavras e os seus ensinamentos, as pessoas nunca mais vai esquecer. Escuta, tem sermão que nós pregamos aqui na igreja que nunca mais pode ser pregado de novo. Sabe por quê? Porque foram sermões que foram confirmados com poder. Algumas pessoas nunca vão esquecer das palavras que foram ministradas. Jesus só esperava uma oportunidade. O poder do Senhor estará, querido, aonde você estiver. Só que para isso acontecer, você tem que ser sensível ao que Deus quer fazer através de você.
Cara, eu estou cansado de ficar sentado com os outros e falando as mesmas coisas sempre. E às vezes eu paro e penso assim: Deus, por que ao invés de falar, deixa eu colocar a mão, orar? Você está precisando do quê? Toma. Aí a pessoa cai lá tremendo no chão. Mas aí a gente para e fala assim: eu acho que eu não sou capaz. Porque eu fiquei sem orar semana passada e também eu cometi alguns pecados, então eu não tenho essa unção toda mais. Ou talvez eu nunca tive. Medo do poder de Deus. Sabe o que essa geração mais enfrenta de conflito? É chamar por meio da música a glória de Deus, e quando ela vem não sabe o que fazer com ela. Sabe o que Deus quer fazer comigo, com você? Fazer de você, querido, uma represa da presença de Deus. Não é um rio que passa e vai, mas uma represa. Deus quer guardar dentro de você o poder dele. Não é para que fique só quando você está empolgado, é para que fique o tempo todo. E quando a gente se movimenta no poder de Deus, as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. E a Bíblia fala que Jesus estava ensinando para mestres e aproveitando a oportunidade. Então ele sabia que daqui a pouco algo iria acontecer, que iria marcar a vida das pessoas. Quando a gente continua o texto, no versículo 18 diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama. Chegou. O que Jesus esperava chegou. Um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar de alguma forma e colocá-lo diante dele. Sabe o que eu percebo nesse texto? Escuta, existem pessoas que entram na minha vida e na sua para tirar você de um ciclo de paralisação. O que me chama a atenção, querido, aqui nesse texto, não é um paralítico numa cama, mas era quem estava com ele tentando ajudar a carregar de alguma forma. Existem pessoas que vão te enxergar no espírito. É interessante que existem pessoas que quando passarem vão olhar nos seus olhos, e só da forma que ela te olha vai te constranger. A gente fica deslocado, a gente fica tentando caçar um lugar para enfiar a cara, porque a pessoa nos viu no espírito. Existem pessoas que vão entrar na minha vida e na sua, que quando me enxergar e te enxergar no espírito, vai provocar você até que você ande de alguma forma. Agora é interessante, o que me chama a atenção aqui não é esse homem na cama, como eu disse, mas aquelas pessoas que estavam ali fizeram de tudo para que aquele paralítico recebesse da cura que tanto precisava. Havia uma multidão. Só do texto falar que eles não conseguiam chegar até Jesus, havia muita gente. E agora eu penso, se chegar sozinho é difícil, imagina uma cama, querido, uma maca. Eu não sei se era 2 pessoas ou se era 4 pessoas, mas pensa o desafio. Existem pessoas que entraram na minha vida e na sua, e que fizeram tantas coisas por nós, e a gente nem sequer honra essas pessoas. Sabe, eu estou cansado de gente que honra com a boca. Sabe o que diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6? Que você deve honrar as pessoas que fizeram tanto por você, não é com palavras, mas com todos os seus bens. Depois você abre a Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Com tudo que você tem, todos os seus bens. Ai, obrigado por tudo que você me fez. Não, tira do que é importante para você, ó. Honra alguém. Existem pessoas que entrou na minha vida e na sua, e se não fosse elas, nós estaríamos até hoje naquela síndrome de paralisação em todas as áreas da nossa vida. E parece que alguém entrou e tocou num ponto específico que parece que destravou tudo. Me importa muito, querido, olhar para esse texto e perceber o esforço das pessoas que estavam ali com aquele cara. Será que era a família que estava ali com ele? Eu não sei quem era, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquelas pessoas fizeram de tudo para aquele homem da maca acessar a presença de Jesus, porque eles sabiam que lá dentro havia alguma coisa muito importante que poderia mudar a vida daquela pessoa. O dia que você encontrar alguém que te impulsione e abrace a sua causa, nunca mais saia de perto dessa pessoa. Nunca mais. Mesmo que ela te decepcione, mesmo que ela não te dê tanta atenção, mesmo que o jeito dela seja tão estranho, tão difícil, mesmo que essa pessoa de certa forma não queira contato com muita gente, não sai de perto de gente que te leva a sério, querido.
de gente que tem coragem de olhar na sua cara e falar a verdade, talvez com amor ou talvez sem amor. Não sai de perto. Existem pessoas nessa terra que são essenciais para a nossa caminhada. Sabe por quê? Se eu estivesse pregando com um caroço de feijão no dente, talvez você estaria rindo. Mas talvez alguém viria na minha perna e bateria e falaria assim: passa a língua no seu dente que tem um caroço de feijão, você está na câmera. Tem gente que tem prazer de ver, perceber e falar por trás, e você fica lá com um caroção no dente. Agora, se alguém virar para você e falar: tira, ande perto dessa pessoa o resto da sua vida. Sabe por quê? É alguém que te viu no espírito, talvez. Muitas pessoas passaram na nossa vida e foram importantes para nós, e nós a perdemos essa caminhada. Nós deixamos esfriar o relacionamento com elas. Eu sou uma pessoa de poucos relacionamentos, mas eu confesso que às vezes faz falta. Eu me lembro que quando eu era garoto, lá perto da minha casa, eu morava numa favela no Caravelas, e havia ali cerca de 40 meninos ali atrás. Era interessante porque naquela época, quando dava os horários específicos, todo mundo encontrava no mesmo lugar. Eu não sei se você teve uma infância dessa forma. Talvez você encontrou lá para jogar derruba-lata, brincar com os outros. Nós encontrava, era para ir para Parque brigar, era coisa de doido. Mas era legal que era tudo, parece que não tinha combinação. A gente só encontrava, acontecia, sabe? Eram os mesmos horários, eram as mesmas pessoas, e estava sempre ali. Mas essas pessoas passam. Hoje a maioria daqueles meninos estão presos, a maioria está morto. Sobrou só eu. Brincadeira, mas existem pessoas que passaram na nossa vida que foram importantes, são essenciais. Eu fiz um ato profético recentemente, não tenho por que falar o que eu fiz e como foi, mas de algo de muita relevância. Eu fiz de tudo para achar a conta de uma pessoa, a conta bancária dela. E eu encontrei a conta bancária dela. É alguém que tem muito dinheiro, é alguém que deve ganhar uns 20, 30 mil por mês. E eu achei a conta bancária daquela pessoa. Não foi através dela, mas foi através de um parente dela. E ela me passou e eu falei: eu quero dar essa oferta, é tudo que eu tenho na minha conta. Eu quero dar essa oferta de resgate na vida dela, para que ela resgate tudo que ela perdeu. Talvez por meio de um comportamento pecaminoso, errado, não sei o que aconteceu com ela. E naquele momento aquela pessoa virou para mim, o parente. Talvez a minha oferta não foi nem para aquela pessoa que eu queria mandar, foi só para eu ter acesso a esse parente. Aí ele virou para mim e falou assim: cara, eu estou constrangido. Eu pensei em fazer isso ontem, em ligar para um pastor meu que mora em São Paulo. Ele é muito rico, mas estava queimando no meu coração uma vontade doida de ofertar na vida dele por tudo que ele fez comigo quando eu não era ninguém. E você falando isso comigo me constrange, porque eu coloquei no meu coração o desejo de não fazer, porque na minha visão natural ele não precisa. E aí eu virei para aquele rapaz e falei: então pronto, vai lá e joga a semente, porque ele é só a terra aonde a semente vai cair. Vai lá e joga a semente, porque ele não é quem vai comer a sua semente, ele é quem vai nutrir a sua semente e vai matar a sua semente, para que a sua semente cresça e produza. O que aconteceu depois eu não sei, mas naquele momento eu entendi que algumas sementes precisam ser lançadas no lugar certo. Você consegue pensar comigo? O que essas pessoas que estavam com essa maca na mão representavam para quem estava paralítico ali? Eu não sei se era parente, se era pai, se era tio, se era alguém mais irmão, eu não sei. Mas para fazer o que fez com esse rapaz, tinha que ter algum nível de honra, de aproximação muito forte, porque eles se esforçaram muito. E continua dizendo, versículo 19: não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas baixaram a cama até o meio diante de Jesus. Quem sabe o que quer, querido, não para diante de obstáculos, até que esteja diante de quem tem que estar. Nesse caso, Jesus. Aquele paralítico, no momento não virou assim: não precisa não, gente, me volta para cá, estou cansado. Olha, eu não estou aguentando mais, eu estou deitado aqui, olha como é que está apertado, olha como é que está difícil. No momento nenhum, quem estava deitado na maca falou: para, me leva de volta. Ele não viu nenhum obstáculo na frente que parasse ele de alcançar o que ele tanto queria. Eu não sei, você que está aqui nessa tarde ou me ouvindo por essa câmera aqui agora, no nome de Jesus, presta atenção. Eu não sei o que tanto você deseja na sua vida, mas se for importante e se for grande, como parece ser para você, nada vai parar
parar você até que você alcance no nome de Jesus. É uma palavra profética na sua vida. Nada vai parar você. Esse cara, ao mesmo tempo que talvez estava cansado, ele sabia que se chegasse lá dentro, algo iria acontecer. O que vai acontecer quando você chegar onde você quer, querido? Quais são os obstáculos? Esse homem não só mostrou o seu nível de fé, como também estabeleceu um nível de determinação, querido. Ele estava determinado, quem estava com ele estava determinado. E o mais interessante, ele não só estabeleceu um nível de determinação. Repete comigo, você que está dormindo aí. Determinação. Ele não só estabeleceu esse nível, como ele também fundou no meio daquele povo um nível, um padrão de entrega. Sabe por quê? Quando ele fez o que fez, ele chamou a atenção, ele provocou. Todo o esforço que ele fez foi o suficiente, porque ele tinha que chegar ali diante, até o meio aonde ele precisava chegar. Quero te fazer uma pergunta: o que tem parado você? O que tem paralisado você? O que hoje nesses dias tem impedido você? É a sua história triste? É porque eu fui pobre, coitado. É a sua história que para você? O que tem impedido você é o seu pecado? É a falta de dinheiro? Porque se eu ganhasse tanto, você não faria nada, você estaria no mesmo lugar que você está. Porque dinheiro não muda a vida de ninguém se a pessoa não tem cabeça para lidar com dinheiro. Eu conheço gente que ganhava 40 mil e ainda ficou me devendo. Eu não ganhava nem 4. Não tem cabeça. Dinheiro não vai mudar a sua vida, mas se você tiver cabeça, qualquer chave que você pega na mão se torna poderosa nas suas mãos. Sabe o que é triste, cara? É que quando eu olho para algumas pessoas, infelizmente, existe um talento na minha vida, um dom na minha vida que Deus me deu, que ainda eu questiono sobre ele às vezes, que é o discernimento de espírito. Tem algumas pessoas que nós olhamos dos pés à cabeça e a gente percebe que essa pessoa não vai chegar a lugar algum. Sabe por quê? Ela não está à vontade a virar uma chave na cabeça e na vida dela para que ela avance em alguma coisa. E a gente vai olhando e passa ano, sai ano, as pessoas estão movimentando, algumas estão crescendo, outras estão desistindo, e a pessoa está lá no mesmo lugar. É a mesma coisa. Não vai chegar a lugar algum. Presta atenção, você que está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou aqui presencialmente. Se você não virar uma chave na sua vida, você não vai chegar a lugar algum. Está me amaldiçoando, pastor? Talvez sim. Ou talvez eu só estou te lembrando de uma maldição que já está na sua vida. Esse cara liberou um padrão de movimentação, um padrão de entrega. Ele foi até alcançar. Eu não sei o nível de importância esse cara tinha, mas ele não tinha perna, ele não tinha braço. Talvez ele só falava, talvez só enxergava e talvez só pensava, mas foi o suficiente para colocar sua própria marca na mão de alguém. Ele fez alguém acreditar no que ele queria. Escuta uma coisa: se você não se mover, você vai continuar a mesma coisa. E você talvez esse mesmo padrão, quem está com você por muito tempo lá na frente, saia de perto de você. E você pode perder muitas oportunidades. O que tem parado você é a decepção com as pessoas, a decepção com o seu estado natural, com o seu trabalho, por não produzir, por não alcançar uma coisa que você tanto quer. Escuta uma coisa: talvez a porta para você que não se abriu ainda, não chega nem perto de uma maca onde esse homem estava deitado. Esse homem, em toda a palavra de Deus, talvez ele levantou um dos maiores níveis de entrega na presença de Jesus em toda a terra, porque ele era paralítico, ele não podia nada. Agora no versículo 20, algo revoluciona a vida desse cara, e diz assim: e vendo ele a fé deles, não só do homem paralítico, mas deles, de todos, Jesus disse: homem, os teus pecados são agora perdoados. Jesus parou tudo. Eles subiram com esse cara no telhado, fizeram esse cara descer até a presença de Jesus. Acredito que enquanto Jesus estava ensinando ali, distraído com os mestres, e ele estava ali sentindo cheiro de milagre. Opa, alguma coisa vai acontecer aqui. Algum louco vai empurrar essa porta, alguém vai chegar correndo, e eu vou liberar poder. Daqui a pouco ele olha para o alto, tem alguém arrancando as telhas, e quando ele olha, não era ninguém querendo ouvir, era alguém que era paralítico descendo, querido. Meu Deus, isso é surreal. A Bíblia vai dizer que esse cara chega, assim que chega ele para tudo. Opa, para tudo.
Ei, seus pecados foram perdoados agora. Sabe o que Jesus fez? Matou o coelho com uma cajadada só. Foi uma pancada só. Porque naquele momento ele não só perdoou pecados de um pecador, como também confrontou o sistema de ensino que estava dentro da casa. Enquanto aquele homem ouviu: oh, perdoado foram os meus pecados. Pronto, tá bom. Enquanto isso, os fariseus e escribas ficaram pensando: como assim? Esse cara está perdoando pecados? Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Eles só queriam poder de argumentação. Sabe o que eu entendo? Gente que tem informação e não discerne o Espírito nunca vai saber o que Deus está fazendo nesses dias. Nunca. Todo esforço um dia será honrado. Vale a pena insistir, querido. Todo esforço tem recompensa. Agora, o que mais me chama a atenção foi na parte que Jesus diz assim: vendo ele a fé deles. Jesus percebeu a fé daqueles homens. Aqueles homens só se moveram daquela forma porque eles tinham fé. Eles acreditavam no que poderia acontecer ali dentro daquela casa. Você está aqui ainda? Jesus percebeu a movimentação de fé. Jesus tem um caso muito sério. Jesus, ele fica facinho com pessoas que se movem com fé. Tem algumas pessoas que nós olhamos para elas e elas apresentam os seus projetos, as suas intenções, os seus sonhos pessoais, ministeriais, e por dentro a gente fica assim: é impossível, não vai dar. E a pessoa bate o pé, pá, e dá certo. Dá certo. Jesus tem um caso sério com quem se move por fé, por quem se move com coragem. Jesus tem um caso sério em pessoas que arriscam, talvez no seu intelectual, sabe que é impossível, mas lá no fundo a fé não é na força do dinheiro que tem, a fé não é na força da influência que tem na terra, a fé é em acreditar que Deus vai abrir uma porta. E aí Jesus fica louco lá em cima, porque enquanto aquele que tem fé vai pisando, Jesus tem que vir colocando o chão, e a pessoa vai avançando de forma sobrenatural. Hoje aqui nessa tarde eu quero aguçar você a se movimentar mais por fé e não por vista, querido, no nome de Jesus. Se movimente mais por fé. Eu não sei se você entende tudo isso, mas você precisa se mover pela fé. No versículo 21 vai dizer: e os escribas e os fariseus começaram a questionar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia, que diz que pode perdoar pecados, sendo que ele não é Deus? Não adianta conhecer a teoria, querido, não adianta se acostumar com esse ambiente de igreja. Quem é carnal nunca vai discernir as coisas do Espírito. Os escribas e os fariseus, eles eram os intelectuais, os integrantes da teoria, mas eles não eram aguçados no Espírito. Já Jesus dominava o conhecimento, e o poder de Deus estava onde ele estava. E sabe o que Jesus fala para mim e para você hoje nessa tarde? Ele te lembra um versículo que ele citou lá atrás: se vocês crerem em mim, obras maiores vocês farão. Meu Deus, sabe qual que é a minha vontade, querido? É rachar o mundo no meio com a presença de Deus. Eu vou chegar. Se não for em vida, vai ser em morte. Presta atenção. Eu vou chegar. Deus vai me usar, eu vou tocar muita gente com a presença dele. Ah, isso é falta de humildade. Não, isso é convicção, querido, é diferente. Vou fazer um reboliço nessa terra. Se não for em vida, vai ser com a morte, querido. Mas sabe de uma coisa? Eu quero que você faça a mesma coisa. Nós precisamos rachar essa terra, querido. Nós precisamos alcançar. Deus vai colocar chão para nós, mas para isso tem que tirar essa cabecinha de formiga daí de dentro e elevar o seu espírito em fé, desenvolver a sua vida. Eles eram ótimos com a teoria. Sabe o que eu aprendo? Na igreja também tem um monte de gente assim. São bons de teorias, mas péssimos de discernimento. Tem um monte de gente em casa, você está me escutando, e parabéns, você está na sua casa, no seu sofá. Você não está na zona de risco, na sua casa também não está. E você está aí, fingindo que está com medo de coronavírus, mas sai de casa o tempo todo. O tempo todo. Tem gente, pastor, que ao invés de ficar preocupado com esse tempo, está achando é bom. Ah, que bom, precisava descansar. Descansa, descansa. Porque enquanto os normais descansam, os loucos fazem história. Escuta isso.
Deus está nos colocando em uma divisão de história, querido. Cara, eu posso estar muito errado, mas presta atenção. Não estou aqui dando más notícias, mas cara, nada vai voltar ao normal. Nada. Tomara que eu esteja errado, ou talvez não, mas eu sinto no meu espírito, presta atenção, você que está me escutando, não importa o dia que você vai ouvir essa mensagem, não vai voltar ao normal. Crie mecanismo, aprenda, sinta o espírito, porque a rota mudou, querido. Não é mais pelo mesmo caminho, as coisas mudaram. Se você não aguçar o seu espírito, você vai ficar preso na formatação antiga, e você não vai conseguir entender qual é a voz que está vindo agora ecoando nos próximos dias. Você precisa estar sensível, preste atenção. Deus está mudando a rota da igreja, a rota da terra está mudando. Eu não sei se vai agora para um oásis, ou se nós vamos cair numa tempestade de areia. Eu não sei onde vai ser, mas mudou, querido, tudo mudou. Os corações não serão os mesmos, os tratos não serão os mesmos. Mas uma coisa eu quero alertar você: frequente a igreja, participe dos cultos, adore ao Senhor, mas tenha discernimento espiritual. Você que está em casa me ouvindo, vem para o culto, por favor, 7 horas. Você está correndo um grande risco de perder a sua essência espiritual em casa. Não é se, mas talvez quando vai começar a acontecer isso com você. Me escuta, você que está aí. Tem gente que até hoje não pisou na igreja e nem na live entrou. Você talvez conhece pessoas que fizeram isso. É preocupante. 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que vocês questionam no coração? Qual é mais fácil? Dizer a esse homem: os teus pecados são perdoados? Ou falar para ele: levanta e anda? Sabe o que ele fez? Ele questionou 2 vezes. Porque só podia falar: os seus pecados estão perdoados, alguém que era Deus. E ele, ali naquele momento, era questionado como se não fosse. E só podia curar alguém naquela época, de acordo com a Bíblia, quem Deus estava com ele. Como Gamaliel, um homem que não era crente, mas muito respeitoso à palavra de Deus, ele diz: ei, não mexe com os discípulos. Vocês lembram que um dia veio aquele mesmo cara falando que era Deus, e ele parou, acabou? Pois então, se esses homens não forem de Deus, vai acabar. Mas cuidado para vocês não estarem negativando a palavra de pessoas que realmente foram enviadas por Deus. Sabe o que aconteceu? Gamaliel afirmou um start. A voz de Jesus e as dos discípulos nunca calaram. Nunca. Eles nunca pararam de falar. Agora, Jesus sempre vai confrontar meu coração e o seu. Primeiro, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Tem gente que esconde os pensamentos dos outros, mas esquece que Deus te conhece, meu filho. O seu negócio é com Deus, não é com a terra. Deus também, a Bíblia diz que conhece os nossos corações. Por que nós tentamos esconder o coração de Deus, se a Bíblia vai dizer que Ele esquadrinha o nosso coração? Sabe o que é esquadrinhar o coração? É conhecer cada cantinho do seu coração. Se Deus conhece tanto os pensamentos quanto o coração do homem, o que nos restou? A não ser totalmente transparente com Ele. Agora, o Espírito Santo sempre vai ser o dispositivo de Deus para nos apontar e nos alertar do que nós estamos vivendo. No versículo 24, para acabar: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, ele disse àquele paralítico: e a ti também digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Todo ciclo de paralisação cessa quando você escuta a voz de comando que vem do céu. Aquele homem era um paralítico, entrou pelo telhado. Ao mesmo tempo que ele precisa entrar pelo telhado nas mãos de alguém, ele sai da casa andando, querido. Eu não sei se o mais sobrenatural seria levantar e andar, ou ver tudo aquilo acontecer, mas alguma coisa surreal aconteceu. Ele questionou o sistema dizendo: ei, tudo bem se eu não sou Deus, então o que é mais sério? Eu falar para esse homem que está perdoado os pecados, ou mandar ele levantar e andar? Você quer que eu provo que eu sou filho de Deus como? Perdoando ou mandando andar? Os dois era blasfêmia, e ele fez os dois. Então vai, os seus pecados estão perdoados, levanta agora e vai para a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, querido, com esse momento? Eu não sei, querido, em qual estado você está, mas todo ciclo de paralisação cessa quando você escuta essa voz de Deus. O tempo de paralisação acabou. Você precisa se movimentar.
meu tempo já deu. E o último versículo para encerrar essa mensagem. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje, nesse dia, nós vimos visão e fomos marcados com prodígios, sinais. O que começou numa conversa teórica se tornou um cenário de milagres. Escuta uma coisa: Jesus não só conhecia o que falava, como também tinha poder para afirmar tudo o que ele declarava. E sabe o mais importante? Ele colocou sobre você o mesmo Espírito que estava sobre ele. Nós podemos fazer. Uma das causas do Senhor, querido, liberar da sua glória na terra, é para revelar para mim e para você, e aumentar principalmente nisso tudo, o nosso nível de temor. Repete comigo: temor. O que é temor? Temor é reverência a Deus, é respeito com tudo que Deus fala. Agora, quantas pessoas viram a glória do Senhor, mas perderam o temor? Quantas pessoas começaram e pararam? Pessoas que começam e param, perdem o temor. No último culto que eu preguei aqui no domingo, eu não sei nem qual foi, mas eu disse uma coisa: o meu maior medo nos dias de hoje é perder o temor. Pessoas que perdem o temor admiram a presença de Deus, mas já não respeitam como deveria. E o mais interessante, talvez você que me escuta aqui hoje é alguém que teve profundas experiências com Deus, profundas experiências com os prodígios de Deus, mas talvez você seja alguém que perdeu o temor, e por ter perdido o temor, você parou. Você que está aqui dentro, talvez você está pensando assim: ainda bem que eu não desviei, então é para alguém que está me ouvindo na live. Não, eu estou falando para você. Talvez você parou de produzir como estava produzindo, talvez você parou de amar como estava amando, talvez você parou de se entregar como estava se entregando, e agora começou a se tornar uma rotina automática para você. Escuta uma coisa: quando nós temos uma experiência com Deus e elevamos o nosso nível de temor, nós voltamos a olhar para aquilo que é importante. Existem coisas, presta atenção, existem coisas que nós queremos tanto, mas queremos tanto, mas são só coisas importantes. E Deus nesses dias, ao elevar o nosso nível de temor, antes de alcançar as coisas importantes, Deus vai te movimentar naquilo primeiro que é necessário. Escuta uma coisa: aquilo que é necessário talvez seja muito mais importante do que o que é importante para esse tempo para você. Necessidade. Deus quer voltar os seus olhos para que você aumente o seu nível de temor, querido. Quando você aumentar o seu nível de temor, a sua adoração vai ser mais leve, a sua entrega vai ser contínua, e você vai carregar conteúdo, e aonde você passar, Deus vai te usar para uma liberação de poder na vida de quem está te vendo e quem está te ouvindo. Você crê nisso no nome de Jesus? Por isso eu quero te fazer um convite. Nós precisamos abalar a terra. Sabe qual que é um dos textos que mais me queima na Bíblia para a gente acabar aqui? É aquele versículo que fala assim: e aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também até aqui. Meu Deus, se você quer fazer parte de uma locomotiva desgovernada que pega fogo, chamada Reino de Deus, você vai ter que se posicionar e quebrar com o ciclo de paralisação. Para de desculpa. Deus não quer que você justifique, Deus não quer que você explique, Deus quer só que você se posicione. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Você que está em casa, levanta desse sofá aí agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, me perdoa do tempo natural aqui, mas o Teu Espírito quer movimentar algumas pessoas aqui hoje. Você que está em casa, me escuta. É uma palavra profética, um despertamento de toda a paralisação da sua vida. Qual área da sua vida está paralisada? Eu não quero prolongar nesse momento, mas é uma noite de desafios. Você que decide hoje uma expansão, querido, na sua mente, uma expansão no seu espírito, na sua vida, para que você seja alguém que vai alvoroçar essa terra com a presença de Deus. Eu já te desafio, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Se você está em casa, fica de pé e coloca a mão na sua cabeça. Sai do seu lugar. Se você quer ser alguém que vai sair alvoroçando, que vai sair revolucionando, que vai sair marcando, impactando, sai do seu lugar no ato profético.
O desafio é a movimentação. Ah não, pastor, eu posso ficar no meu lugar, tudo bem. Aquele paralítico podia ficar em casa também. Deus era poderoso, se quisesse curar ele na casa dele. Mas tem coisa que nós precisamos mover é o corpo, não é o espírito. Aqui na frente, Deus vai tocar o seu coração, principalmente as suas emoções. Deus vai aquecer, querido, o seu sistema de sonhos novamente. Deus vai trazer à tona alguns sonhos ministeriais, alguns sonhos espirituais que ficaram para trás por conta do cansaço. Parou de produzir porque se desgastou, porque pecou. Escuta uma coisa: Deus está te colocando em uma locomotiva sem freio, e ela está pegando fogo, e o nome dela é Reino de Deus, Reino do Senhor Jesus. Essa terra, aonde você está agora, comece a queimar no seu lugar. Ei, deixa Deus abrir os seus olhos, olha para onde Deus vai te levar. Um dia Deus me mostrou 7 nações, e o máximo que aconteceu foi sair de Minas Gerais, queridos. Escuta uma coisa, eu ainda vou pisar em 7 nações, eu vou pregar o evangelho de Jesus, nada vai parar, e você também não vai. Você também não vai parar. Você vai sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Ó Deus, esse povo está aqui na frente, alguns acomodados, outros intimidados, alguns, ó Pai, com medo, outros com dúvidas a respeito de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Mas hoje aqui, restaura por dentro agora aquilo que foi projetado pelo próprio Senhor. Não é da cabeça deles, ah, eu acho que é da minha cabeça, ah, eu acho que é de mim mesmo. Não é, é Deus que projetou na sua vida, é Deus que colocou em você. Eu não sei se você está entendendo agora o que está acontecendo aqui, mas Jesus está te colocando agora em um nível de posicionamento, e você vai avançar, querido. Se veja avançando nesse momento, se veja rompendo com as barreiras agora. Ei, paralítico, é a hora de subir o telhado e se colocar diante dele. Deus quer te impulsionar agora. Existem palavras que nos ensinam, mas existem palavras que nos marcam. Hoje, nessa tarde, um horário improvável, Deus está marcando a sua vida. Por favor, não seja marcado pelo pregador, seja marcado por quem está afirmando a mensagem no seu coração agora. Ei, volte os seus olhos agora, volte os seus olhos, por favor. Abre o seu coração agora, seja cheio de expectativa, seja cheio de ânimo agora, seja renovado nas suas forças. Ei, está enfermo? Deus está tocando nas suas enfermidades emocionais agora. Deus está tocando o seu coração. Ele esquadrinha o coração do homem, Ele tanto conhece os seus pensamentos, e a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de bem para você e não de mal. Deus está traçando o destino. Derrame lágrimas no altar. Deus está agora regando a sua fé com lágrimas. Deus está regando a sua fé com lágrimas. Ei, mulher de Deus, um dia segurei na sua mão e te apontei o caminho. Por que você está parando? Ei, homem de Deus, um dia eu te levantei de um lamaçal de pecados e te coloquei de frente para uma nova realidade. Abre os seus olhos, abre os seus olhos. Nós vivemos por fé e não por vista. Como eu disse, Deus tem um caso de amor com quem se movimenta pela fé. Deus tem um caso de amor com quem se move pela fé. E Ele está dizendo agora: perdoados estão os seus pecados. E Ele diz mais: toma a sua cama agora, pega a sua maca e vai para casa. Vai para casa. Porque Ele libera hoje todo o seu sistema de movimentação. As suas pernas estavam travadas, as suas mãos amarradas, e Ele está liberando você. Suba de nível, igreja do amor.